Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de novembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2122, tem 6 páginas, 49 elogios e 26 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 15 máximos. O tema é arquitetura reparadora. A especialidade é a acertologia. Quem redigiu esse verbete, que não é na realidade um verbete, ele na verdade é um mini tratado, foi a experiente veterana Dulce, que está ali, e hoje assessorada pela Cris. Cuidado, entende? Agora, o verbete está muito bem feito. Eu chamo a atenção para a frase enfática, que essa eu acho que a Minerva não vai poder falar nada. Definição: a arquitetura reparadora é a intervenção em espaços intrafísicos promovendo reorganização, readequação, reestruturação, remodelação, reforma, reconstrução e reocupação, higienização de ambientes privados, públicos ou institucionais, não raro envolvendo reciclagens existenciais oportunas nos usuários ou habitantes. O holopensene das mudanças organizacionais. O fato de a vida humana exigir abrigo. O fato de a evolução humana exigir um ambiente adequado ao momento evolutivo. O fato de não existir civilização sem intervenção e relativa depredação à natureza. O fato de a linguagem e o estilo arquitetônicos chancelar e registrar o Zeitgeist. A Reurbin, a intervenção cosmoética no habitat. Os feudos contemporâneos de antepassado de si mesmo à espera das Reurbecks. Eu chamo a atenção que eu li só uma parte aqui da fatologia, que tem mais de 20 linhas. As energias conscienciais homeostáticas prevalecendo sobre as energias da forma. As fitoenergias dos cinturões verdes, públicos ou privados. As energias gravitantes doentias nas psicosferas e ambientes. Na argumentologia nós temos o tópico sobre as causas, com as intervenções arquitetônicas reparadoras em geral, promotoras de anti-estigmas ambientais, ocorrem a partir de causas ou contingências diversas, voluntárias ou espontâneas. E é dado, então, 12 tipos com detalhes. Na casuística, tem 6 exemplos contemporâneos da arquitetura reparadora, com muito detalhe também. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos acerto grupo kármico, defeito desfeito, edificação conscienciocêntrica, forma holopensênica e geopolítica desassediadora. Frase enfática: a arquitetura reparadora, não raro, explicita os efeitos das reurbanizações extrafísicas, sendo coadjutor eficaz das intervenções cirúrgicas geradora dos holopensenes reeducadores. Você mantém-se atento para a qualidade dos ambientes circundantes? Em escala de 1 a 5, qual o grau de envolvimento em ações lúcidas a favor das reparações espaciais necessárias? A bibliografia específica tem 5 fontes e a webgrafia também tem 5 fontes. Agora, na mega análise aqui, eu destaquei 15 itens. Acertologia, remodelação, ambientes, restauração, anti-estigma, edificações, projeto, planejamento, obra, reparação, urbanismo, reurbexologia, reurbim, intervenções e conurbação. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com a listagem dos 114 neoverbetógrafos que já escreveram até agora 216 verbetes. Eu tenho a listagem de todos, com as especialidades, os temas
quando é o número que foi colocado. E também tem todos aqueles que já fizeram mais verbete. Quem está na frente é a professora Adriana. Agora aqui tem outros também com muitos verbetes. O outro é o Pedro. A Adriana tem 16, o Pedro tem 15. Agora a Mabel tem 9 já feitos. Esses 3 aí estão na ponta, pela minha listagem que está aqui. É isso mesmo. São os 3 que estão na ponta. Eu espero, então, que cada um desses vão fazer pelo menos uns 200. Não é isso? Esses aí eles não vão ter dor de cabeça. A gente falar não vai prejudicar. Tá certo? Agora, quero dizer para vocês também que eu estou aqui, sob o processo, o curso da prática da tridotação na INVEX. Isso vai ser feito em fevereiro, de 23 a 26, é na época do carnaval, né? Agora, tem estudo da biografia e tem 3 professores, Alexandre Nonato, a Silva Muradas e o professor Mário Oliveira. Agora, junto com isso, vai ter o 10º SINVEX, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai ser em julho do ano que vem, lá no Discernimento. Tem aqui também os dados que eles já estão com a chamada de trabalho. Quem quiser, o prazo para o envio do material é até o dia 11 de dezembro. Tem só 3 semanas. Se alguém quiser ver os dados, estão aqui conosco, tá? Só pedir. É bom participar disso aí. Tem tempo, o pessoal pode fazer muito trabalho nisso aí até lá. Agora, hoje, devido a essa chuva, nós ainda não temos aqui questionamento. A chuva tem que amainar um pouco, né, para começar a aparecer alguma coisa. De modo que vocês podem agora conversar com a professora Dulce. Dulce, pode começar aqui. Na fatologia, a linha 4 e 5, os feudos contemporâneos de antepassados de si mesmo, à espera de Heuerbergs. Bom, Arlindo, a gente teve, inclusive, um verbete recente, né, sobre o feudalismo. Na verdade, essa questão dos feudos, né, contemporâneos se referem às várias modalidades de territorialismo, né, de propriedades amplas, de modo geral egóicas, infrutíferas e voltadas para a manutenção de uma condição que a pessoa muitas vezes estaria repetindo, né? Mantendo todo um histórico e todo um passado em relação à propriedade, tá certo? Junto a isso, a gente pode observar, por exemplo, a questão de arquitetura mesmo, de construção absolutamente réplicas, né? Tem todo um modismo e uma valorização, no caso, de arquitetura feudal. Você pode ver até nas lojas mais modernas. Outro dia aqui em Foz, eu estava comprando luminárias e, de repente, eu olho para o teto tomei um susto. Era tudo marrom, cheio de taxa, um negócio totalmente desconectado com o restante da loja. E era um setor, né? Eu olhei e falei, nossa, mas você vende isso? Ele falou, você não tem ideia, eu não posso não ter isso em estoque. É muito grande a rotatividade. E é claro que aquilo é para compor todo um estilo mantenedor de um passado que provavelmente está relacionado com uma interprisão, com uma mimese dispensável, realimentando essa condição de feudo, né? De feudo contemporâneo, no caso, porque é disfarçado, enfim, até uma maquiagem, às vezes, em função, é claro, de toda a tecnologia atual, de todas as facilidades atuais, né? Mas não deixa de ser um
uma tentativa, e muitas vezes, do ponto de vista técnico, até réplicas bem sucedidas, né, entre aspas, de ambientes feudais, né, monárquicos, enfim. Está claro? Quando eu vi, eu pensei naquelas grandes casarões em grandes terrenos. Eu não sei se é isso. Sim, você tanto tem as grandes propriedades com as réplicas de castelos, de construções medievais, né? Pontes levadiças, torres, elementos da arquitetura, de construção, elementos construtivos, né? Imitação de pedra, detalhamento, né? Imitando o que se usava naquela época para relembrar todo um estilo. A questão da altura, né? Das torres, dá todo um status, né? As construções de maior status até hoje são aquelas colocadas que tem a altura maior, que pode lembrar perfeitamente, você pode fazer um paralelo, uma relação com as construções feudais, os castelos, agora as torres, de um modo geral, tá certo? Tá, ok. Agora aí tem toda uma linguagem, né? A gente poderia, não sou especialista no assunto, mas tem toda uma linguagem própria dessa ambientação e desse, vamos dizer assim, desse holopensene, desde as cores, os materiais, o tipo de espaço, enfim, toda a convergência daquele holopensene que provavelmente vai estar sendo retroalimentado pelas companhias extrafísicas ali, amantes, não é? Eu vi que a Laura... Daquele clima colocado. A Laura pegou o microfone, eu perguntaria, Laura, na Europa, será que eles estão construindo o castelo ainda? Não sei. Não, o que eu queria apontar é que não é só a arquitetura, Dulce. Às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma casa nessas condições, mas ela começa a fazer essa réplica desses ambientes passados na decoração da casa. Às vezes ela vai pegar um lustre com aqueles vidros caindo, ela vai pegar aquele edredom que ele tem aquele estilo todo rococó, ela vai colocar uma estanteria, não vai colocar uma estanteria branca, vai fazer uma estanteria barroca. Então, e não, a gente não tem que ir muito longe para ver essas coisas, né? Então, assim, essa réplica, às vezes a pessoa não tem como fazer arquitetura, mas faz a decoração. Você entra naquela casa, mesmo que o teto seja assim, mas é totalmente monárquica, totalmente feudal, e traz toda essa energia do passado. A pessoa se sente bem com aquilo, porque é aquilo que ela tinha, né? Certamente, é o caso dessas luminárias que eu citei. Obviamente que não tem tantas construções agora, a questão réplicas, não é mais? Agora, a questão é isso que você falou. O senhor da loja falou, eu tenho que ter porque eu vendo. Então, a gente tem ainda uma demanda muito grande dessas coisas, desses ambientes. E isso que fica patológico, isso que a gente ainda não superou. Que você vai numa loja e encontra uma decoração típica do século XVII, do século XVI, do século XV, vai lá para trás. Quer dizer o quê? Que tem demanda, que a gente gosta, que a gente compra. Então eles têm que produzir. Agora, outra coisa, na própria fatologia da página 33, a segunda linha de baixo para cima, a conurbação, né? Eu vi no dicionário o que significa, mas me parece aqui uma região metropolitana, alguma coisa assim. Esse termo, na verdade, você pode encontrar, não é? Aliás, esse verbete ele foi bem inspirado, né, no Homo sapiens reurbanizados, né? Tem toda uma parte da intrafisicologia e, obviamente, que ali o professor Valdo lança as bases dessa questão do estigma ambiental, dessa problemática da megapopulação planetária, e esse fenômeno da conurbação justamente é essa questão dos aglomerados urbanos, né? De vários aglomerados urbanos, justamente formando a conurbação, que é essa coletânea, vamos dizer assim, de cidades, de vilas, enfim, de aglomerados mesmo, né? Então, Arlinda, aqui nesse caso, por que eu coloquei a questão da conurbação? Justamente porque, de modo geral, esse é um problema enorme a
ser tratado, a ser, enfim, estudado pelos especialistas, pelos políticos também, né, principalmente, que é a questão do crescimento desordenado, a questão da desigualdade social, que acaba expulsando para a periferia, enfim, criando crescimentos desordenados e fomentando essa questão da conurbação. Então, isso tem toda uma relação com a exigência de uma arquitetura reparadora. Tá certo? Tá, ok. Eu tenho várias aqui, mas eu vou perguntar mais uma aqui para não estender muito. Que eu vi aqui, eu achei engraçado, mas no fundo é sério. É no binômio aqui, 35, binômio caveira de burro, cabeça de porco. Eu tentei fazer uma conotação. O primeiro binômio serve para quebrar um pouco a sisudez do tema. Mas, enfim, são dois problemas e os pobres dos animais, não é, sempre utilizados, eventualmente utilizados aí no sentido quase irônico, não é? Mas, enfim, a questão do edifício caveira de burro, né, e da cabeça de porco, ambas duas condições não desejáveis e que, de modo geral, estariam exigindo aí a intervenção aí de uma remodelação, de uma reconfiguração do espaço atuante. Mas aí você quis dizer a conotação com bagulhos energéticos? Também. A conotação aí o ponto em comum aí é a degradação ambiental, né? A questão do holopensene patológico, da mesologia exigindo uma transformação para melhor, de mudança e de maneira a qualificar o espaço existente. É essa a convergência. Tá certo? São duas situações diferentes, né? E, enfim, mas que ambas exigiriam aí uma intervenção maior, bem específica. Tá, obrigado. Em relação à ocupação, né? Ao espaço. Aqui. Eu tinha algumas sugestões aqui. Em estrangeirismologia, o termo ennoblement não é um sinônimo de gentrification, talvez possa... Ennoblement, que é enobrecimento. Tá, tanto em inglês quanto em francês é a mesma... Né? Tá. Em detalhismo, na principiologia, eu não sei se aqui, mas em algum ponto do verbete talvez, nos campi, de um modo geral, a gente sempre teve como princípio preservar as edificações existentes e reformar. Sim. Então eu não sei se isso não poderia talvez ilustrar aqui. Principalmente aqui no CAEC e em Saquarema, que tinham muitas edificações e todas foram reformadas e reaproveitadas. Eu coloco esse assunto, você está sugerindo isso em principiologia. Isso. Eu coloco essa questão do aproveitamento na questão na tecnologia, quando eu coloco ali a reabilitação tecnológica de edifícios sendo alternativa ao desperdício. No caso, eu não estou me referindo apenas a edifícios, a edifícios altos, enfim, edificações em geral. Que justamente essa técnica do retrofit é você se apropriar de edifícios existentes, antigos, antiquados, inadequados para o uso contemporâneo, que está exigindo ali uma nova utilização, justamente você evitar desperdício de um modo geral, né? Estaria, vamos dizer, dentro da linha aí de uma arquitetura mais sustentável, né? Dentro da questão atual de economia. Eu pensei mais como um princípio da Cognópolis, da nossa você está falando especificamente, entendi. Aí você vê. Uma outra sugestão em colegiologia. Aonde? Colegiologia, página 35. Sim. O Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Certo. É um colégio que existe. Tá bom. Está funcionando. Existe. Eu nem sabia. Nossa, que furo. Para-Reurbanologia. Para-Reurbanologia. Muito Tem bom. Participantes de vários países. Muito bom. Uma última coisa, em paradoxologia. Paradoxologia? Página 35 Diga. Também. Que na sociedade existe, né, o patrimônio histórico nacional, enfim, e sempre com o objetivo de preservar a construção que tem alguma peculiaridade, característica, valor histórico. E até que ponto não seria um paradoxo preservar determinadas estruturas
que tem um ambiente degradado extrafísico. Então, o paradoxo estaria onde? Preservar a construção, que às vezes tem um valor estético ou valor histórico, por outro lado está se preservando um bolsão negativo. Com certeza. Em Florianópolis, por exemplo, as fortalezas, né, que eu conheço lá, realmente é um ambiente muito negativo. Será que não entraria aqui como pode paradoxo? ser. No caso, assim, Alexandre, até deixei a questão do patrimônio, né? Eu coloquei de um modo amplo, porque justamente a gente tem uma condição bastante polêmica, né, com essa questão do patrimônio histórico. Se você observar aqui na própria fatologia, quando eu coloco o edifício tombado, o patrimônio histórico, a arquitetura religiosa, a arquitetura bélica, na verdade eu quis chamar a atenção para essa questão justamente do tombamento inadequado, né? Não necessariamente o tombamento, o patrimônio histórico, ele seria positivo e desejável, tá certo? Tem a ver, eu acho que com isso que você está colocando, né? É uma coisa que a gente precisa ficar atento e cuidar para não desperdiçar, né? E dar ênfase numa recomposição, em alguma preservação inútil, vamos dizer assim. Porque às vezes o melhor seria justamente ou destruir ou reformar, para poder melhorar o ambiente. Exatamente. Né? Então, se preserva. Eu coloquei também ali na culturologia a questão da... Deixa eu ver. Eu usei um termo que abrange, de certo modo, essa questão. É a questão dos idiotismos arquitetônicos, né? Que eu considero assim... que tem muita coisa nessa área que a gente precisa cuidar, né? E ajudar a refazer, a recompor, enfim, reorganizar. É Silvana aqui no ar. Na parafatologia, eu gostaria que você falasse um pouco, na segunda linha, de cima para baixo, a forma holopensênica impactada. E na sexta linha, também de cima para baixo, você fala as projeções assistidas nos ambientes baratrosféricos. Você amplia um pouquinho esses dois itens, por favor? Bom, a questão da forma holopensênica impactada, né? A gente sabe a questão da forma holopensênica, tem um verbete sobre isso, né? Estrutura elaborada pela autopensenidade da consciência e justamente em função de várias vidas humanas ocorridas no mesmo local intrafísico, tá certo? Ou seja, isso pode ocorrer numa vida mais prolongada, numa vida mais breve, mas naquele local. Isso, então, cria o conceito de forma holopensênica. Então, é claro que, em função da condição nossa atual, do século XX, século XXI, das intervenções mais densas, maiores, algumas muito em função até das urbexes, né? Essa forma holopensênica, de certo modo, ela vai estar impactada, tá certo? Se há uma recomposição, uma reestruturação, uma reurbanização muito forte, muito enfática em relação ao ambiente, a uma cidade ou até um edifício, isso vai estar modificando, impactando a forma da pessoa. Tá claro? Está sim. E qual foi a outra pergunta? É na sexta linha, de cima para baixo. A questão das projeções, isso. Projeções assistidas, né, em relação às reurbanizações, é isso? Deixa eu ver aqui. As projeções assistidas nos ambientes baratrosféricos. Nos ambientes baratrosféricos. Isso. Bom, isso aí é uma condição de que eu já tive assim algumas experiências, não tenho assim muitos detalhes, mas as lembranças que eu tenho são muito claras e relacionadas à similaridade, né, dos ambientes extrafísicos, baratrosféricos, se fazendo assistência para melhorar, para fazer a limpeza, enfim, fazer algum tipo de trabalho. E a similaridade com o que a gente vê aqui nos ambientes de favela é muito interessante, é muito similar, é muito parecido. E assim, eu também já tive a oportunidade de visitar algumas favelas, algumas décadas atrás,
E então eu tive algum contato com essas áreas, tanto no Rio quanto, no caso, um ano que eu morei em Manaus, e realmente os ambientes são muito similares, e é muito interessante essa oportunidade, essa sensação da questão da dificuldade, né, de lidar com esses ambientes e de toda a experiência que você pode ter com essas projeções. Obrigada, Dulce. Em Legislação, página 36, primeira linha. Qual a relação entre o tema do verbete e a Lei de Economia de Bens? Bom, a Lei de Economia de Bens justamente é aquela questão de você propiciar o melhor para o maior número de pessoas, tá certo? Então, essa lei, na minha opinião, ela deve prevalecer nas intervenções físicas de um modo geral, principalmente se você está falando de espaço público, né? Observe que esse meu verbete, ele tem essas 3 dimensões assim muito claras, até coloquei na exemplologia. Então, quando você fala de arquitetura reparadora, a minha proposta, que eu estou chamando a atenção, que isso tanto pode estar ocorrendo numa escala maior, numa escala intermediária, institucional, ou numa escala privada, no seu quarto, na sua casa, enfim, nos detalhes do seu ambiente cotidiano, tá certo? De todo modo, ainda assim, mesmo falando do que é particular, eu penso que isso deve ser uma tônica quando você está falando de espaço. Você não vai, por exemplo, querer fazer uma ampliação na sua casa e subir um paredão no seu muro sem pensar que você vai estar podendo atrapalhar outras pessoas. Então, você tem que ver o todo, você tem que ver o que é melhor para o máximo de pessoas. Tá certo? Agora, escuta aqui o choro. É muito verbete para pouco tempo que nos sobra no dia a dia para estudo. Eu não dava conta nem quando era só o professor Valdo que os produzia. Agora, com tantos outros, ficou mais difícil acompanhar. Escuta, essa é bobagem, não vem falar. Que é sempre um verbete por dia, não mudou nada. Eu não vejo que tenha mudança nenhuma. Outra coisa, nós estamos só com 9 anos, nós vamos completar agora no ano que vem 10 anos, né? Nós estamos só com 9 anos, nós estamos muito criança, estamos na adolescência da enciclopédia. Isso ainda vai ter muita coisa pela frente. De modo que não jogue a toalha por agora não, ainda tem mais coisa. Estou experimentando estudar naqueles que aparentemente mais me interessam apenas a definologia, a fatologia, a exemplologia e a frase enfática. Estou no caminho certo? Você teria alguma dica a mais? Olha, você está no caminho certo. Agora, nós fizemos 70 sessões e aplicamos uma boa parte delas em todos os verbetes. É para estudar tudo. Se você puder ampliar um pouquinho, além dessas 4 que você está usando, seria bom, né? Agora, não desista não, insista, não desista. A verbetógrafa. Muitos prédios em construção se transformam em esqueletos mal parados, enfeiando a cidade após a falência das construtoras. Poderia comentar quais seriam as soluções possíveis para as obras inacabadas, esqueleto de concreto, linhas 2 e 3 da página 34, fatologia, que quase todas as cidades têm? O que seria um conceptáculo intrafísico para o desassédio interconsciencial? 3ª e 4ª linha da parafatologia, de baixo para cima. E como formá-lo em nosso lar? Conceptáculo intrafísico. Bom, começando então pelos esqueletos, né? Solução, é difícil dar uma solução padronizada, né? Esse assunto é ultra polêmico, não dá para a gente generalizar, depende muito dos casos. Tem desde o edifício esqueleto condenado por problemas técnicos impossíveis de serem habitados, até o edifício abandonado porque tem problema legal ou quebra econômico-financeiro de uma construtora. Então, cada caso é um caso, isso precisa ser analisado, enfim, e definido a melhor solução para cada caso, tá certo? O fato é que,
De todo modo, o que é importante frisar é que, com certeza, solução sempre tem, né? Solução técnica sempre tem. O problema maior, em geral, é a solução política, a vontade política de se realmente chegar a um acordo e o próprio governo, enfim, as autoridades locais se aliarem aos usuários, né, às pessoas físicas geralmente prejudicadas com o problema. Você ainda vai falar? É porque ele perguntou uma outra coisa, né? A questão do conceptáculo intrafísico para o desassédio interconsciencial. Bom, esse item ele tem relação com os espaços mais homeostáticos, obviamente, né? E a gente está falando, por exemplo, das edificações conscienciocêntricas, o próprio tertuliário, por exemplo, o holociclo, e chamando a atenção que essas edificações, né, a gente está aqui colocando, chamando a atenção para a importância do conceptáculo holopensênico, né, da questão da homeostasia autopensênica dos habitantes, dos moradores, propiciando essa condição do desassédio interconsciencial, a favor de todos, enfim, dos que ali permanecerem ou visitarem. Por 2 vezes notei uma energia percorrer minhas costas enquanto estava deitada de bruços. Parecia que a energia se movimentava de um lado para outro e então senti o Corona Chakra se ativar. Antes disso, algumas semanas antes de fazer o CDP na IAC em Londres, vi 2 concierges vestidas com roupas longas de cor branca, próxima à minha cama enquanto dormia de bruços, jogando energia nas minhas costas. Vi minhas costas como se fosse um extenso filamento branco com as laterais azuis bem brilhantes. Senti meu corpo leve e dormi bem em seguida. Esses acontecimentos agora podem ser a continuação de algum processo com esses amparadores? Se sim, poderia estar relacionado a algum processo para me ajudar a ter projeções lúcidas, uma vez que estou estudando o livro Projeciologia? Sim, de qualquer maneira, isso aí talvez seja para ajudar você no domínio das energias, com todos os efeitos e consequências disso. O processo é você anotar, observar as coisas e vamos em frente. Outro aqui. Estou fazendo um trabalho de reunir informações sobre os serenões, juntamente com uma amiga do Colégio Invisível dos Serenões. Assim, imaginamos os seguintes questionamentos, e não tem pessoa melhor que o senhor para iniciar esse trabalho. Entrevista com o serenão, serenona. Qual seria a primeira pergunta que você faria numa entrevista intrafísica com o serenão? Olha, eu já escrevi artigo, já publiquei, isso é coisa da década de 70 para cá, tudo isso você tem, você está por fora. Agora, ó, a primeira pergunta, eu posso falar para você, a melhor que tem, se fosse no meu caso, é o seguinte, eu ia perguntar para ele assim, qual foi o último trafar que você descartou? Porque esse eu não ia pensar nele tão cedo, porque esse eu ia deixar para o fim. Entende? Vocês não acham que é uma pergunta inteligente? Agora, eu faço isso faz só 40 anos que eu falo nessa história. Agora, se fosse um serenão, o que faria em termos assistenciais? O mais possível é entrar pela Cosmo Interassistenciologia, que agora o Piccolo, ele não está aí, né? Ele está estudando isso já lá nessa pré-IC que ele está formando, que essa aí é a mais abrangente que tem. O que seria mais importante para você que o serenão pudesse falar? Era dar a resposta de qual foi o último trafar que ele deixou. Porque se ele foi o último que ele abdicou, que ele eliminou, que ele descartou, eu, como pré-serenão, não posso pensar nisso por enquanto. Agora, às vezes é um trafar que a gente nem sabe que nós temos. Isso é que é o pior. Gostaria muito da sua ajuda, pois estamos montando um banco de dados que futuramente será colocado no CIS. A primeira coisa é você ver as listagens que eu tenho sobre pergunta para serenões.
A segunda é ver que tem uma série de capítulos no Homo sapiens pacífico sobre serenões. Lá também estou falando nesses assuntos. Seria bom ver. São muitos capítulos no Homo sapiens pacífico. Lá é que tem mais dados sobre o assunto. Oi, letra B aqui. Você podia aprofundar um pouco mais a questão aqui na legislagia, página 36, a paradireitologia superintendendo os paradeveres negligenciados? A ideia aqui é aquela condição de que o cosmos está sob controle, né? Está tudo sob controle de uma força maior, um controle inteligente. Não importa as bobagens que nós façamos, porque, a princípio, e pela situação atual nossa, elas são muitas e praticamente inevitáveis, né? No caso aqui, em relação à legislagia, eu estou me referindo à legislagia ampla, né? Dos países, das cidades, de como que as coisas ocorrem, de todas as maracutaias e as possibilidades ocorridas em cima de construções, né? Que isso é um outro nicho, assim, enfim, mas é um assunto que converge para esse aqui, né? Se você considerar a quantidade de construções feitas, desperdiçadas e com dinheiro público, né? E que, na verdade... Seriam bagulhões energéticos aí, como essas construções inacabadas, coisa que foi, por exemplo, dinheiro desviado. Exatamente, Entendi. Dinheiro desviado e que, na verdade, eu estou colocando para deveres negligenciados, porque, na verdade, quem deveria estar cuidando disso não está. Na verdade, o cara faz uma construção e arruma uma interprisão com uma população inteira, né? Exatamente. E isso a gente vê todo dia nos jornais, tá certo? E são condições que não tem muito retorno. O dinheiro foi gasto, né? A interprisão está feita. Enfim. Aquela história, você escreve um livro para assistir muita gente, mas você deixa uma construção que assedia um bocado também, né? Na verdade, seria o inverso aí. Né? Exatamente. E você vê que isso é uma questão assim muito corriqueira, né? No cotidiano, em geral, do Brasil particularmente, que eu conheço mais, né? Mas todo dia você tem notícia de problema de corrupção e geralmente o fulcro, a questão do ralo e, vamos dizer assim, gira em torno de obra, né? Claro, por conta de orçamento, da facilidade de você lavar dinheiro e de como que pode encobrir muita coisa, muitos problemas. Você sabe, né? A relação que eu fiz aqui interessante que você falou é assim, a gente faz a materialização do processo existencial. Por exemplo, você tem os insights, o verbete aqui, isso é uma materialização de uma vivência sua, enfim, de insights parapsíquicos, enfim, isso aqui é uma materialização de algo existencial. Esses prédios seriam uma materialização do processo totalmente patológico, né? Que vai perdurar aí por anos ou séculos, dependendo. Séculos, décadas, enfim, isso mesmo. Dulce, Marilza, tudo bom? Parabéns aí, até que enfim que a gente te vê aí nesse lugar, né? Tá bom. Tá bom. Ô Dulce, em fatologia, semana passada eu pensei, gente, a Dulce, ainda não vi a Dulce defender o verbete. Hoje eu cheguei e tive a surpresa, a grata surpresa. Bom, é o seguinte, aqui em fatologia, nessas citações, eu senti falta da citação do quarto da TENEPS, porque aquele quarto ocioso passou a ter utilidade, ou então foi acrescido num projeto, né, e ele tem característica, ele é mais reservado. Marilza, né? Mas espera aí, eu não entendi a sua dúvida ou a sua colocação. Não, eu senti falta. Do que você sentiu falta? Da citação do quarto da TENEPS. Do cômodo da TENEPS. Do cômodo da TENEPS. Sim. Tá, mas de todo modo, eu coloco o tenepsismo bem claro, né? O tenepsismo atuante. Na fatologia, na parafatologia, você coloca o tenepsismo atuante. E também, na verdade,
Ok, é que está subentendido, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, quando eu citei a residência proexogênica, eu estou considerando essa condição de... Tenepsismo. Do tenepsismo, né? Disso já está funcionando, enfim, já existir. E, claro que a minha abordagem aqui, ela está se referindo a SOCIM de um modo geral, né? Mas, de todo modo, ok, eu acho que faz sentido, eu vou pensar aqui na melhor maneira. Tá bom, parabéns aí, é bom te ver aí, viu? Tá bom, obrigada. Tchau. Dulce, aqui em cima, no ar, Tânia Guimarães. Sim. Eu tenho 2 questões para você. Primeira, a gente vai voltar a uma discussão que estava acontecendo ainda há pouco. É na página 35, na paradoxologia. O segundo item. Fala um pouco, o que você está querendo trazer para a gente, esses memoriais reconstrutores de holopensene lacrimogênicos de sofrimento e perda? Bom, Tânia, aqui especificamente eu estou me referindo, eu tenho como exemplo a questão do memorial do 11 de setembro, tá certo? Eu não sei se você... Tem vários, tem outros exemplos, né? Mas é muito comum a gente ver uma comoção nacional ou regional tentando manter alguma coisa que foi perdida e não necessariamente isso é feito de uma maneira rígida. Em geral, tem uma questão de um gasto desmesurado, porque a pessoa quer recompor, as pessoas, né? Querem recompor um orgulho ferido, um bem perdido. Então, tem que mostrar aquela questão do status, de elevar os mortos, né? As pessoas perdidas, enfim. Então, tem todo um desperdício compondo um quadro que não deixa de ser de um idiotismo cultural muito sério, né? De uma inutilidade, enfim. E paradoxo nesse sentido. É muito desperdício, trabalho, milhões gastos, e são obras suntuosas, se você parar para ver, né? Então, nesse sentido que eu considero que é um paradoxo. Perfeito. Desde estátuas, assim, né? Aquela praça que tem lá em frente ao IME, Instituto Militar de Engenharia, né? Você tem ali aquele monte de obras elogiando a tem Revolução. Tem vários monumentos, a maioria deles bélicos, né? Muito suntuosos, muito ricos. E absolutamente nocivos do ponto de vista evolutivo, né? Sim. E o outro é na página 36. Ai, cadê? Na culturologia, aqui embaixo. O que você quer dizer da cultura do puxadinho? Eu vou fazer um monte de puxadinho na minha casa, na casa que eu comprei. Me fala o que é essa cultura que puxadinho é da polêmica. O puxadinho é inevitável, Tânia, mas assim... Ele não é o ideal, tá certo? Eu sei, mas... eu coloquei aqui o puxadinho porque ele faz parte da arquitetura reparadora. Ele é também arquitetura reparadora. Às vezes você precisa do puxadinho. Mas, o que eu chamo a atenção? Para fazer um puxadinho decente, tá certo? O Oswaldo está perguntando o que é o puxadinho, hein? Puxadinho com P maiúsculo, por exemplo. Sim, então a ideia é que a cultura do puxadinho é neutra. O puxadinho a ideia é neutro. Tem o puxadinho. O que seria um puxadinho nosográfico? Puxadinho nosográfico é o que tem goteira, por exemplo. Escuta, há uma coisa muito séria em matéria de puxadinho, que eu já toquei nesse assunto muito en passant aqui, não fixei muita coisa. Mas é bom eu falar nisso. Não fiquem rindo demais com puxadinho, não. Por quê? Vocês aí, quantos praticantes da TENEP tem aqui? Tem um monte, né? Levanta a mão. Isso. Eu vou fazer. Vocês amanhã vão ter um OFIEX. O que é OFIEX? Para puxadinho. Homeostático. Esse é o homeostático, né? Da modo que não fiquem rindo, é um puxadinho extrafísico. Vocês vão ter que enfrentar essa realidade extrafísica. Eu acho isso o máximo. Mas a intrafísica... Dessa vez eu acho que eu calei a boca de vocês, né? Dulce.
Dulce, o puxadinho. Mandei para o escambau? Como é que é? É o Mário que gosta de bem quando eu mando para o escambau. Essa é para mandar para o escambau. Esse mas eu quero. Então, puxadinho... Pensem nisso, hein, ô tenepsistas. Dulce, sugestão para um próximo verbete. Puxadinho. Para puxadinho. Para puxadinho. Legal. Vou pensar no seu caso. Mas o puxadinho intrafísico também não pode ser homeostático? Como? Sim. Não pode ser? Agora, tem que ser bonito. Tem um negócio que eu já tenho encaminhado lá, eu posso até trazer uma hora aí, que é um verbete lá do dicionário, que eu falo sobre isso aí, o seu processo aqui da Reurbex, e que entra o puxadinho extrafísico, porque a conscienciologia, ela faz parte da Reurbex, entende? Então isso aí pode entrar. Que bom. Eu já falei nesse assunto, eu para puxadinho. Para puxadinho. Então pronto. Agora tá esse é terrível. Agora veja, vocês não pensavam nisso, porque vocês ainda não. A Autofiex ainda não entrou. Né? Não. De modo que. Vamos devagar, tá? Tem que dar uma puxadinha ainda. Sem goteiro. Dulce. Diga. Por favor, aqui em Efeitologia, página 35, você fala o efeito do espaço qualificado na autoestima do usuário carente. Você pode me falar um pouco mais sobre isso, por favor? Isso aqui você pode observar, por exemplo, aquela pessoa que é muito carente do ponto de vista econômico-financeiro ou até outros tipos de carência, né? E a questão da alteração, da melhoria, da qualificação do espaço, ela ajuda muito, ela realmente mexe na autoestima da pessoa, porque ela vai passar a ter uma convivência mais harmônica, num ambiente mais adequado, e com isso ela vai se dar mais valor também, né? E a gente pode ver muito claramente isso nesses programas que tem tido, já entrou um pouco na moda até. Antigamente só tinha fora do Brasil, a partir de um tempo já tem aqui vários, que fazem esse tipo de assistência, né? Escolhem cartas de pessoas carentes, que têm problemas de moradia, pessoas em geral muito pobres, com histórias de vida muito interessantes. Eles escolhem essas pessoas e atuam ali, fazem as reformas necessárias, as adequações necessárias, e a gente observa, e tem até um pós-ocupação disso, tem matérias às vezes sobre isso, de como que aquilo, de certo modo, rearranja, leva para a pessoa uma nova perspectiva de vida em função da melhoria de autoestima, né? Dela se considerar um pouco mais em função de ter recebido aquele upgrade, vamos dizer assim. Tá claro? Como assim ou não? Alô? Porque às vezes também tem casos justamente que eles refazem tudo e depois vão lá 3 anos depois e vê que conseguiram, dentro de um novo ambiente, a pessoa voltou até aquele ambiente anterior. Isso aí é uma outra condição que eu até coloco aqui na fatologia, em algum momento, essa questão do pós-uso, né? Mas quando eu estou colocando a questão da melhoria da autoestima, em geral, isso acontece, né? E também, você pode ver também, independente dessa condição que eu citei, dos exemplos que eu citei, de programa de televisão, isso é uma coisa observada pelos profissionais da arquitetura em geral, tá certo? Quando você consegue propiciar uma melhoria de um ambiente e você acompanha, você observa muitas vezes a melhora da pessoa, da condição intraconsciencial de autoestima emocional, né? A pessoa passa a se valorizar mais. E um exemplo que eu acho um exemplo
no caso, intervenção pública, não é? Que eu acho que mostra um pouco isso, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro, né? A questão do espaço público qualificado, melhorado, fazendo a intervenção e alterando o modo da pessoa se comportar. De certo modo, eu penso que isso tem a ver com o aumento da autoestima também. O metrô do Rio, isso foi muito claro. Logo que foi inaugurado, muita gente desconfiava e pensava que não daria certo, que não se manteria naquela condição de limpeza e de organização, e por conta da bagunça carioca, entre aspas. E se mantém até hoje, né? Eu acho que, de certo modo, ajudou a educar, a melhorar a autoestima do carioca com o espaço público que é tão bagunçado, e uma coisa muito em séria, geral. O metrô do Rio tem aquele vagão cor-de-rosa das mulheres. São Paulo ainda não tem. É mais organizado que lá. Puxa, eu não andei nesse ainda. Preciso conhecer. Pois é. Sabe que eu também não andei, né? Em remissiologia, página 37, item 01. Acerto grupo kármico. Poderia a verbetógrafa aprofundar sobre a relação do verbete com esse item? Você entendeu isso aí? Sim, onde é que está? Entendi. Bom, aqui claro, é remissiologia, é um verbete da enciclopédia. E a questão do acerto grupo kármico, por que eu coloquei isso? Há pouco eu comentei a problemática, por exemplo, das construções irregulares, ilegais, frutos de falcatruas econômicas, e que as pessoas vão, de certo modo, se enrolando, criando interprisões em função disso. Então, isso é uma realidade que existe, enfim, infelizmente, é o retrato da nossa sociedade atual, tá certo? Então, o conceito, né, de arquitetura reparadora, no caso, em geral, é o que eu coloco aqui permeando o verbete como um todo. Em geral, ela ocorre em função de equívocos, omissões, erros. E não só isso, né? Mas muito em função disso, erro humano. E claro que um erro humano, não todos, mas em geral, eles produzem interprisões. Se produzem interprisões, e eu estou falando de reparo disso, né? De reparar o que foi feito, eu estou mexendo com interprisiologia, tá certo? Com grupo karmologia. Então, a ideia de colocar esse verbete foi esse, chamar atenção para essa condição aí de interação e de efeitos, não é, para médio e longo prazo, de um erro nesse sentido. Sim, bem lembrado. Sim, bem lembrado, né? A Cristina está lembrando aqui a frase enfática, né, que eu coloco, que a arquitetura reparadora, não raro, explicita os efeitos das reurbanizações extrafísicas, sendo coadjutora eficaz nas intervenções cirúrgicas geradoras dos holopensenes reeducadores, que é justamente a reparação de uma interprisão, né? A caixa onde são guardados os nomes das pessoas que estão sendo atendidas na TENEPS deve ser localizada em algum lugar especial? É necessário, antes da TENEPS, rever os nomes dos assistidos como forma de criar uma ligação com eles durante o trabalho? Ou não tem importância? Porque o que vai valer será o encaminhamento dado pelos amparadores para esse e outros assistidos. Olha, aí depende da técnica do tenepsista, o problema é dele. Agora, deve resguardar bem esse material para oportunamente cremar tudo, queimar tudo, dá um jeito. Para a verbetógrafa, na página 34, em detalhismo e em principiologia, podia esclarecer um pouco mais sobre o princípio da inseparabilidade grupo kármica? Bom, tem a ver com o que eu coloquei ainda há pouco, né?
A gente sabe que ao renascer, ao ressomar, vai encontrar pessoas já que teve convivência em outras vidas, enfim. E, de modo geral, com a questão da recuperação de cons e as próprias... o acesso, né, à holomemória, eventuais hipóteses de retrocognitivas, você pode ver e observar a relação sua com os assuntos, com as causas, com as pessoas, enfim, fruto das interprisões em geral. Então, a questão de estar colocando aqui nesse verbete, justamente eu estou chamando a atenção para o fato de que as construções, as edificações, em geral, elas não são efêmeras, elas continuam. Então, é para você cuidar, tomar cuidado, prestar atenção na sua relação com os espaços, né? Com os ambientes, se você construiu, se você ajudou, se você promove a construção do holopensene dominante daquele ambiente, né? A gente está falando de construção, não é só a parte física. Então, isso tudo tem relação e conexão e vai estar gerando novas conexões para os revezamentos, né? Para as vidas sucessivas. Conheço pessoas que gostam de móveis, utensílios, e outros que gostam de coisas antigas. Mandam restaurar e usam em casa. Eu acho estranho, pois não gosto nem de usar roupa dos outros. Em Belo Horizonte existe uma feira de antiquário e também existem muitas lojas de antiquário. O que me diz a respeito disso? Eu compartilho com você. Eu me incluo fora dessa de objetos antigos, antiquários, móveis antigos. Aí entra na questão dos idiotismos arquitetônicos, né? É charmoso, dá status, tem toda uma indústria por trás disso. E, sinceramente, eu acho que é totalmente dispensável. A gente não precisa ficar remoendo coisas usadas por pessoas que não necessariamente você sabe ou pode endossar que são positivas, né? Agora, não estou de acordo nem com você, nem com ele. Eu acho que tem obras de arte e trabalhos de enorme lavor, muito bem trabalhados, e que tem muita energia. Sim, mas... Eu já peguei um carrinho de criança, que era uma espécie assim de caminhão, pequenininho, que tinha mais energia do que todos os meus objetos em casa. Esse carrinho eu fiquei com ele muito tempo. Depois dei para uma criança que estava doente. Ela ficou felicíssima, aquilo que era um poço de energia. Eu não sei o que houve ali. Bom, todo mundo que pensou positivo. Agora, eu sei que para isso precisa de ter um pouquinho de sensibilidade. Certo gabarito, Aqui, um pouquinho de sensibilidade desse tamanho para perceber isso. Mas as coisas antigas não são assim todas bagulhos energéticos, não. Tá bom. Vamos devagar com o andor com isso. Bem, ok, concordo com o senhor. Agora, de certo modo, o que eu defendo, né? Eu acho que tem muita bobagem do pessoal que é rato de antiquário. Isso aí, eu já vi coisas assim absurdas, entende? De pessoas que são fissuradas agora, em bagulho se eu fosse pensar assim, eu estava perdido sobre um certo aspecto. Por quê? Eu não teria feito a holoteca. Ah, não, mas aí é diferente. A diferente é a vovozinha. Não é para decorar a sua casa. Livro não é objeto igual aos outros? Eu pergunto para vocês. Valdo, eu não estou falando... Arquiteto, me defenda aí. Ou você aí, arquiteto aí de cima, engenheira civil. O que vocês acham? Livro não é objeto? Eu estou falando de decoração, professor Valdo, é diferente. Estou falando de decoração. Especificar isso bem. Não, ele perguntou móvel de decoração. Não é tanto assim, não. Vamos devagar com isso. Claro. Não, se fosse assim não teria museu no mundo. De Europa. Não, e eu não iria. Não, eu não tô. Não, você pensou, você não pode ir à Itália. Não, e olha aqui, professor Valdo, quero deixar bem claro, eu não sou contra museu.
Eu apoio, eu já visitei inúmeros museus. Olha o Museu eu não estou falando disso. Sim, lá de eu não estou falando disso. É uma loucura, eu estou falando da mania das pessoas de ter cacareco em casa para enfeitar a sala e botar na esquina. Ficou bem claro isso. Claro. Chico Xavier teria afirmado que a ressoma de Emmanuel teria se dado no ano 2000 em alguma cidade do interior de São Paulo. Que pensar dessa afirmação de que eles trocariam de lugar, isso é, de que o Chico passaria a guiá-lo na extrafisicalidade. Olha, isso tudo é possível. Tem muita gente que foi assistido numa vida que vira assistente na outra, vira o amparador extrafísico. Agora, no caso de Emmanuel, eu sinto muito, porque eu vi os dois logo que ele dessomou e ele se despediu dele para ir para a Itália. E depois disso eu já estive lá, sei até o lugar onde que ele renasceu, o Emmanuel. Então, pode ser que tenha havido alguma mudança de plano ou aconteceu alguma coisa, sei lá. Do meu lado, eu vou ficar com aquilo que eu vivenciei, sinto muito. Poderia ajudar a compreender se uma pessoa fazer uma viagem internacional pode desviar e mudar muito. O que pode ocorrer para conseguir mudar tanto? O que podemos fazer para ajudar a pessoa? E o que podemos fazer para prevenir que isso não ocorra, sendo que era para ser algo positivo? Quer dizer que essa mudança, então, foi negativa, é isso? Do jeito que eu estou entendendo aqui, é isso. Olha, se a mudança é negativa, precisa agora de mostrar para a pessoa o que você acha que está errado. Olha os fatos e mostra a situação. Uma viagem internacional, eu mesmo falo, ela, quando é bem feita, que é uma expedição científica que a pessoa possa fazer, equivale à leitura de uma bíblia, de uma biblioteca. Vale a pena a vivência da viagem internacional quando ela é racionalmente bem feita. Agora, quando a pessoa vai e volta toxicômana, sendo que ele não era antes, tem uma porção de jovens que faz esses intercâmbios e volta toxicômano. Eu tenho atingido isso através das décadas. É um monte de gente assim. Então é preciso examinar aonde a pessoa vai, com quem ela vai, quais companhias, que ambiente que é. Pois é, a Holanda pode nadar lá, né? Tá certo? Fica cheio de flor, né? Tem uma flor muito bonita, a tulipa, mas em compensação, pode morrer afogado se não tiver cuidado, tem muita água em torno. Mas cada lugar tem a sua, né? Tem que examinar. Pode falar. Dulce, a quinta linha de baixo para cima da fatologia, página 34, as construções tarísticas e oportunas refazendo os erros holobiográficos. Aqui você pode considerar a hipótese, né? Enfim, a ocorrência da pessoa poder participar da construção de edifícios relacionados com a TARES, a exemplo de escolas, hospitais, enfim, edifícios úteis, não é? E, no caso, a gente pode considerar as edificações conscienciocêntricas incluídas aqui, com certeza, né? Mais especificamente tarísticas, né? Nesse sentido estrito sensu. Refazendo os erros holobiográficos, ou seja, eventuais erros de interprisão de construções equivocadas ou de propostas, de ideias, né, relacionadas a equívocos mesmo, né, ideativos, que as construções, as edificações estariam propiciando uma TARES mais coletiva, mais abrangente, tá certo? Nesse sentido também, tem a questão da edificação propiciar essa fixação holopensênica mais forte, né? Mais perene, vamos dizer assim, tá certo? Então, eu penso que seja uma condição bem positiva para isso, para esse refazimento, né? Pergunta aí na mesma página, a sétima linha de cima para baixo. A dosagem cosmoética das intervenções espaciais. Pois é. Isso é um caso, assim, é uma questão bem delicada, né?
como qualquer intervenção, eu penso que em qualquer ramo, em qualquer área, a intervenção ela precisa ser bem dosada, né? E no caso física, idem, igualmente, né? Você pode, por exemplo, alguma coisa que aconteceu, está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Não sei se você acompanhou a questão da implantação da UPP, né? Da Unidade Policial Pacificadora, na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. E é considerada a maior favela da América do Sul e tem 101 mil habitantes, enfim. E outro dia eu vi a entrevista de uma das pessoas responsáveis pelo trabalho social, que eles vêm fazendo há mais de um ano na favela, até culminar com essa ação que ocorreu agora. Então, tem toda uma negociação e um preparativo, né, de como intervir, de até onde eles vão poder intervir, de modo a manter minimamente a segurança e o bem-estar dos moradores daquela baratrosfera intrafísica, tá certo? Então, essa dosagem, né, do que, por exemplo, de onde intervir, o que derrubar, o que levar abaixo, o que reconstruir. Por exemplo, foram deslocados mais de 500 moradores para limpar uma rua que era uma rua de centímetros, que era considerada, vamos dizer assim, uma concentração imensa, uma das maiores concentrações de tuberculose, por conta das condições péssimas de higiene, enfim, condições sanitárias, né? E eles precisaram negociar com 500 famílias, inclusive traficantes, claro, e dosar e definir o que eles iam fazer. Quer dizer, eu considero que, de certo modo, mesmo sem ter, mesmo tendo problemas, erros e tendo alguma eles estando longe, né, desse conceito de cosmoética, eu acho que já é um indício de um tipo de intervenção, pelo menos buscando ser correto em relação às pessoas que estão ali, né, aos habitantes locais. Então, esse cuidado, ele é bem importante, desde intervenções maiores como essa, né, até a própria intervenção pequena de um profissional, por exemplo, lidando com uma intervenção numa residência ou familiar ou numa instituição, né? Você tem que cuidar para não ser intrusivo. Tem que ir até um certo ponto. Até outro ponto é o usuário, é o dono do espaço que vai mandar, né? Que vai definir. Claro, o respeito dos limites da intervenção. Isso, exatamente. O como, para quê, a modo da abordagem. Disso está falando. A intervenção, no caso, eu estou falando a dosagem cosmoética das intervenções espaciais. Ou seja, o que você vai fazer, como você vai fazer e a relação disso com a pessoa que você está atendendo. Tá certo? Isso. No caso aqui, eu estou me referindo mais especificamente ao profissional que faz a intervenção, que projeta, que planeja a intervenção espacial e a pessoa que vai usufruir daquilo. Que muitas vezes a gente... Muitas vezes não, mas isso ocorre também. Dessa dosagem não ser muito bem feita e se entra de mais ou de menos e acaba dando problema, gerando problema no resultado final. Né? Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que não conseguem entender nada de um desenho, nada. Eu já vi casos da pessoa achar que vai ser uma coisa, o profissional não se preocupa até onde que ele vai estar definindo sem uma participação mais plena. E quando a coisa fica pronta, que é quando aquela pessoa vai entender o que foi feito, ela cai de quatro, todo mundo cai de quatro. Porque não era aquilo. Não era aquilo que ela estava pensando. Então, de certo modo, é uma intrusão, né? É um negócio sério, assim, parece uma bobagem, mas não é, né? No fundo não é. É uma questão de sutileza cosmoética, né? Dulce. Obrigada. Dulce, continuando um pouco esse assunto, na 10ª linha da página 34,
você coloca assim, as controvérsias e remoções das favelas. Você podia citar, assim, na sua opinião, qual é a maior controvérsia assim, que você vê nesse assunto? Bom, a maior controvérsia é a questão de você tirar do centro da questão e afastar, excluir as populações mais pobres, né? Então, uma questão de exclusão social. Isso é um fato. Essa questão é muito polêmica e, enfim, de difícil solução, né? Mas é um problema aí para os especialistas aí em urbanismo, enfim. Eu não tenho acompanhado assim tão de perto essas questões, né, de modo preciso e específico, mas sempre que tem essa hipótese de remoção, ela é mais complexa e tende a ser mais errática, vamos dizer assim. Por outro lado, as soluções que propõem uma reformulação, uma remodelação, uma reurbanização local, de modo a garantir a permanência dos moradores naquele ambiente, elas tendem a ser mais bem-sucedidas, tá certo? Então, isso é uma questão assim que permeia essa problemática do espaço urbano. Ok. Agora, na principiologia, na segunda linha, você coloca o princípio do amalis vindo para o bem. Nesse aspecto da reparadora, da construção, você podia aumentar mais um pouco o conhecimento da gente com relação a isso? Amalis vindos para o bem. O exemplo, assim. Olha, um exemplo... por exemplo, às vezes pode ocorrer uma catástrofe ou alguma coisa que faz a pessoa, uma população ou uma família ser evacuada, e aquilo pode propiciar uma mudança maior e a melhor de reurbanização daquele ambiente. Então, às vezes, é preciso ocorrer algum susto, né, para que um bem maior seja feito e ocorra de modo a evitar coisas mais sérias que venham ocorrer no futuro, com um maior número de pessoas. Está claro? O senhor poderia esclarecer qual a diferença entre a dragona parapsíquica e o névoa? Olha, a dragona parapsíquica é sempre um névoa, mas nem todo névoa é dragona parapsíquica. Vê se me entende. São a mesma coisa? Não. Em tese, sim, mas não são. Vê se me entende. É um processo aí, tem que entender. Eu vou repetir. Toda dragona parapsíquica é um névoa, mas nem todo névoa é uma dragona, mesmo que seja até no local. Pergunto isso porque tem uma mancha de nascença de aproximadamente 4 centímetros sobre o músculo deltoide esquerdo e fiquei curioso. Assisto às tertúlias e pratico ouve há 3 meses. Interessante que nas primeiras semanas cheguei a triscar 2 vezes, mas nunca mais aconteceu. Olha, se você chegar aqui, você lembra disso, que eu vou fazer uma análise e te viro do avesso aí e fala a verdade, aí, pelo menos daquilo que eu detectar. Tá ok? Vamos tratar por aí. O teatro da minha cidade tem um ambiente extrafísico de uma arena de sacrifícios humanos e uma energia de horror. Pode a arquitetura mesmo contemporânea atrair um ambiente extrafísico baratrosférico? Pode esse teatro ter ligação com o comentado que o senhor falou em uma mega euforização? Olha, pode ser. É uma cidade de Santa Catarina. Ele está descobrindo o teatro que eu falei. Lembra que eu falei aqui? Pode ser que seja. Escuta, tira umas fotos desse teatro e traz para mim que eu te falo depois. Manda pela internet também. É uma boa para a gente ver. Como é a arquitetura da colônia Interlúdio? Possui uma aparência futurista? É para você isso aqui. Não, lá tem construções bem avançadinhas e diferentes. Isso tem. Professora Dulce, na parafatologia, 4ª linha, poderia exemplificar sobre as energias gravitantes doentias nas psicosferas e ambientes? Bom, se a gente considerar que a vida humana pressupõe a exteriorização de energias e a patologia reinante na maioria dos ambientes, é bem fácil a gente constatar
essa patologia de energias gravitantes, né? Eu não sei se você já teve oportunidade de experimentar esse tipo de energia clara, óbvia, né? Eu uma vez tive uma experiência muito interessante. Eu morava numa casa, me mudei para uma outra, igual, semelhante, mesma planta, mesmo formato. E eu entrei na casa, comecei a sentir totalmente esquisito, totalmente estranho. E parei e comecei a perceber e pude constatar de modo assim preciso, didático, claro, a diferença de padrão energético e a problemática que estava naquele ambiente que eu estava entrando pela primeira vez. E foi muito interessante como que essa questão da gravitação energética, né? A casa estava vazia, estava desocupada há pelo menos 15 dias, enfim, a família tinha se mudado até da cidade, e foi interessante eu comparar, porque eram 2 espaços idênticos, eram casas de um condomínio, casas geminadas não, mas enfim, similares, ou seja, isso é um fato, né? Um parafato, né? Então a gente precisa prestar atenção, trabalhar com as energias, trabalhar na exteriorização das energias e buscar cada vez mais aprofundar, sutilizar esse tipo de percepção, que muitas vezes passa desapercebido, né? E é algo inevitável que não tem como a gente escapar. Como manter os ambientes intrafísicos e as arquiteturas antigas relacionadas às vivências de nossas retrovidas e também reurbanizá-los simultaneamente, sem perder os contextos facilitadores de nossas retrocognições. Quer que eu leia de novo? Você entendeu? Como manter os ambientes intrafísicos e as arquiteturas antigas relacionadas às vivências de nossas retrovidas e também reurbanizá-los simultaneamente, sem perder os contextos facilitadores de nossas retrocognições. Bom, eu acho que aí tem várias questões colocadas, né? Em primeiro lugar, se esses ambientes são positivos ou negativos, se valem a pena ser mantidos ou não. Isso é uma primeira questão a considerar. A outra questão é que, chamando a atenção para a importância da manutenção de ambientes históricos, de ambientes de época, para a gente poder, inclusive, identificar e fazer correlações das retrocognições. Isso, então, é algo que vale a pena, né? Acho que é bem importante. E outra coisa é a questão... No caso, a sua pergunta, eu não sei se está se referindo a um espaço que você tem amplo domínio ou se você é mero visitante. Então, vai depender do tipo de liberdade que você tem com esse espaço, tá certo? Uma coisa é o espaço estar apto a você melhorar, a você fazer uma limpeza do ponto de vista de arquitetura, mantendo o máximo que você puder manter, para preservar o estilo, vamos dizer assim, e trabalhar ao máximo a questão das energias de modo a fazer vamos dizer assim, uma higienização holopensênica. E aí tem aquela condição que o professor Valdo coloca muito, né, de prédios, alguns edifícios irremediáveis, né, professor Valdo, que fica praticamente impossível você tratar, limpar, resolver a questão. Tem jeito. Né? Algumas caveiras de burro, por exemplo, enfim. Tem que enterrar. Então tem que ver. Aí, cada caso é um caso. Enterrar né? o esqueleto, que chama. Dulce. Enterrar o esqueleto. Dulce. Eu queria te parabenizar pelo verbete, assim, adorei teu verbete. É você suspeita, e fazer você mas fazer o convite para a gente continuar essa polêmica. Estão se pronunciando. E, professor Valdo, o verbete que eu estou entregando chama Patrimônio Histórico. Então, a gente vai ter oportunidade de expandir bastante essas ideias. Que bom, que bom. Né? Ótimo. Dulce, aqui no... Alô, Theo. São duas questões na fatologia.
primeira seria, embora já tenha sido debatido no verbete do Everton, a questão do edifício inteligente e profilático, mas também o edifício saudável. Eu queria que você diferenciasse qual é a diferença entre o profilático e o saudável. Depois tem outra questão. Bom, uma coisa é você fazer a arquitetura profilática, né, que justamente é aquela arquitetura que você está prevendo, você está se antecipando a problemas que possam vir a ocorrer, né? Por exemplo, em Foz, você já sabe que tem uma variação enorme de temperatura, que tem chuvas horizontais, que tem granizo, então você pode trabalhar nessa questão da profilaxia, de se antecipar a possíveis problemas. Você tem que ver se você tem problema com luz e dar um jeito de amenizar a iluminação natural da casa para não perturbar o seu cotidiano. Enfim, uma série de itens técnicos que você pode perfeitamente estar prevendo, né? Ver a inclinação para que não dê problema de chuva, enfim, condições climáticas ambientais próprias do local. A outra coisa é o conceito de edifício saudável. Esse conceito ele tem algumas décadas e justamente ele se refere mais especificamente à questão do funcionamento, né, do edifício já em funcionamento e da preocupação com alguns aspectos ambientais, por exemplo, questão de ar-condicionado, de fungos, dos materiais tóxicos, das ondas eletromagnéticas que possam trazer problemas. Então, no fundo, esses itens eles têm alguma convergência, obviamente. Um se antecipa, o outro é uma constatação, tá certo? Certo. Ficou claro? Claro. E outro ponto na mesma fatologia, 34, a 9ª linha, você fala aqui em partido arquitetônico ajustado às contingências. Esse partido, a questão de partido político é outra? Não. Partido arquitetônico, no caso, é um jargão de arquitetura, é o jeito que você vai solucionar aquela problemática espacial. O estilo traduz o partido que você vai estar usando, entendeu? Então, é claro que isso tem que ter a ver com as contingências, com o que está acontecendo ali. Às vezes você tem um problema detectado de inundação, é uma cidade que tem problema de inundação. Você tem que ter um partido ou um estilo, enfim, que vá prever aquilo, você tem que considerar aquilo. Tá certo? Entendido. Qual a melhor forma de aplicarmos a arquitetura reparadora no megacentro cultural Holoteca? É com você, viu? Bom, megacentro cultural Holoteca, no caso existente, será? O atual? Não, o megacentro que vai vir, né? É o que nós vamos fazer. Então não é reparadora, gente. Vamos torcer para que não precise de reparadora. Vai ser uma arquitetura sustentável, profilática, de uma edificação conscienciocêntrica de alto nível, e a gente espera que consiga chegar lá rápido, né? Estou torcendo. Poderia comentar os efeitos específicos de criação de holopensene agradáveis em construções com proporcionalidade específica, como da razão áurea? A razão áurea é o FI W número 7.529. Seria um critério de arquitetura reparadora? Você conhece isso? Razão áurea? Sim, isso é conhecido, enfim, vem desde da Grécia, né? Bom, eu penso que não necessariamente. A questão da arquitetura reparadora, você tem que ver coisas em função do que já existe, do ambiente que já está colocado. Mas é claro que, pensando em se buscar a harmonia da forma, a harmonia dos espaços, né, você pode tender a esses retângulos áureos, a esses pontos mais harmônicos, né? Na verdade, o mais importante são as proporções harmônicas adequadas ao zeitgeist, né? Você tem que pensar na realidade atual do século XXI e trabalhar em função disso. Acima da certologia, página 37, estão os 6 exemplos contemporâneos da arquitetura reparadora, onde a grande maioria é em função de equívocos
omissões ou erros humanos, de acordo com o colocado. Teria algum exemplo contemporâneo que não seja equívoco, omissão ou erro humano? Podemos considerar Brasília uma arquitetura reparadora ou é apenas uma roupagem em cima de uma ideia antiga? A Biblioteca de São Paulo, instalada no Parque da Juventude, na área da antiga Casa de Detenção do Carandiru, seria uma arquitetura reparadora? Sim, com certeza. Essa com certeza. Essa questão é o exemplo típico de anti-estigma ambiental, né? A questão da cosmoética destrutiva, de você derrubar um edifício problemático, de um estigma ambiental, e construir um outro relevante para refazer aquele holopensene, tá certo? As cidades históricas, de um modo geral, como Ouro Preto, que é uma cidade pesada energeticamente e corre muita droga, o que me diz a respeito de muitos turistas que a visitam? É possível com isso uma limpeza energética no local, com um grande número de pessoas que vão lá? Bobagem isso. Lá sempre foi, nunca fui lá. Não, essa cidade, nenhuma delas eu fui, porque eu fui extrafisicamente e vi que o ambiente é pesado, muito antes desse monte de droga que tem aí. Ouro Preto é um caso daquela cúpula patopensênica da cidade, né? É inteira, a cidade inteira, é impossível. É difícil ali. É difícil. Em Legislogia, página 36, quais os paradeveres que não podem ser negligenciados quanto à arquitetura reparadora? Em primeiro lugar, atender a legislação, o que você pode e não pode. Tem pessoas que burlam a lei e acabam lesando, antes de começar o que tem que ser feito, lesando a vizinhança, né? Então, em termos mais assim profundos, né, mais avançados, você precisa cuidar de trabalhar dentro de princípios cosmoéticos com a pessoa que você está atendendo, tá certo? Manter a cosmoética na frente de tudo, em lugar de, por exemplo, infelizmente a gente tem profissionais que colocam na frente o cifrão, o percentual que vai ganhar e a excelência do trabalho em segundo lugar. Notei que a verbetógrafa e em outras terturas menciona-se o termo outras vidas. No centro espírita que frequento, sempre questionei esse termo, crendo que o mais adequado seria experiências corpóreas, visto que o espírito consciência nunca morre. O que a capacidade do perispírito se mostrar com esta ou aquela personalidade que manifestou em certo período da história e que pode dizer sobre isso. Olha, isso tudo é um processo de semântica. O meu amigo está muito preocupado com a semântica, deixa de besteira. Vamos passar por cima disso e entender o que é. Outras vidas que a pessoa está falando é justamente outras vidas que ela teve em corpo somático, com soma aqui. Geralmente é isso, não tem nada demais. Qualquer coisa, a gente arranja um dicionário com um monte dessas palavras que se equivalem. Isso é relativo. Não liga para isso, não. Agora, experiências corpóreas. Depende a hora que você fala isso. Uma experiência corpórea fora do corpo, dentro do holossoma, também é. Olha aí, a confusão. Se você for olhar a semântica, tem que olhar isso tudo. Vamos com calma. Cada caso tem que ser visto de acordo com o conteúdo e a forma. Você não acha? Não é isso também que você está pensando? Poderia explicar o binômio caveira de burro, cabeça de porco? Que você já tem falando aí. A pessoa chegou agora. Aqui foi a questão da condição, o ponto em comum aí é o espaço degradado, tá certo? Ambos, caveira de burro e caveira de porco, embora tenham condições bem diferentes, né? Precisam ser... Não, é dura a hora com uma coisa junta com a outra. Pois é. Quer dizer, era uma cabeça de porco, um ornitorrinco, uma tensão horrível, e que aconteceu algum crime lá dentro, ficou então a caveira de burro. Isso aí é que é duro, e o povo entrando e saindo ali, ó. Isso aí é que é o duro. Eu já vi um caso desse num restaurante. Direitinho. Aquela história que o senhor conta eu conto lá no Joá, no Rio, dos índios. Deu trabalho, então eu cheguei para o meu amigo e falei assim, ó, deixa disso, acaba com esse convênio com a prefeitura, entrega para eles, não entra nisso não, o ambiente está muito pesado. A mulher do nosso amigo foi empurrada no corredor, assim, ó,
Você sabe, empurrão é uma das coisas mais comuns que tem em matéria de efeito físico, né? E ela foi empurrada violentamente. Agora, você entrava lá e sentia o negócio. Agora, o problema é que lá tinha sido uma boate daquelas que eles empretejam tudo, fica tudo preto lá dentro. Muito antes do gótico, já havia isso, desse povo que chama gótico, que pinta, fica tudo tipo vampiro. Lá era um ambiente vampiresco antes dos góticos. Então era uma boate, tudo preto. Você está entendendo? E ele então ia fazer um restaurante lá, o negócio deu para trás. Todo mundo sentia. Agora, eu fui examinar, a base da energia estava no fundo lá, que tinha até água do local. E outra coisa, é uma montanha, estava subindo, o sopé do morro lá no Rio. Aí os índios vieram, e veio a filha do chefe, que tinha sido índio lá, e me deu um tapa na cara, quer dizer, para a mão para a cara, e me deu um para-tapa. Aí o velho lá, e eu tudo ali tranquilo, né? Vendo, sentindo o negócio e tal, toda a emoção da Índia, extrafísica, tudo é consciente. Então vem o velho, se o senhor perdoa a juventude. Assim, sim, está perdoado, não tem nada. A juventude é da filha do homem, entende? Lá, extrafisicamente. Porque ela achava que eu é que estava mexendo lá dentro, que eu entrei lá dentro para ver o processo, que a culpa era minha. Eu não tinha nada a ver com aquilo, eu estava lá para examinar, para ver o que a gente fazia. Agora, o sambaqui, né? É a área do sambaqui. Eu não sei atualmente, eu estou até curioso para saber o que aconteceu. Eu falei assim, isso aí pode melhorar, mas você tem que trabalhar muito, e pode haver muito acidente de percurso até isso melhorar. O meu amigo desistiu da história, eu sei que ele passou para frente, eu não sei depois o que fizeram. Eles iam fazer lá um restaurante, de qualquer maneira. Agora, uma das coisas mais impressionantes que havia, o restaurante lá que havia, chamava Relicário. Eu acho como é possível, que inspiração. Como é que entra a sincronicidade no negócio desse? Como era o nome, Val? Uma loucura. Qual é o nome do... Relicário. Relicário. Tá. Você sabe o que é relicário? É impressionante isso. Agora lá, eu fui com vários amigos, eu dormi lá dentro para saber. E outra coisa, alguns que eu levei, detectar direitinho o processo das energias, o local mais sério, que você tem que ver o megafoco, né? Do processo do poltergeist. Porque lá estava empurrando todo mundo que entrava. O negócio é violento, né? Dulce, o rapaz perguntou o que é cabeça de porco. Cabeça de porco, pelo menos antigamente, era conhecido aquelas casas de cômodo, onde moravam várias famílias, e a cozinha e o banheiro eram comunitários. Foi isso que você respondeu? O cortiço. Não, ele o cortiço. perguntou. Era cortiço. Na verdade, ele perguntou sobre o binômio, que é a pensão. Uma pensão no Rio de Janeiro. A minha tia tem até o romance, o cortiço, né? A minha tia Alcina, no Rio de Janeiro, tinha uma cabeça de porco na rua Pedro Américo. Eu sei porque eu passei lá algumas férias. Sou especialista em cabeça de porco. E lá ela ia praticamente todo dia na 9ª delegacia de polícia na esquina. O senhor e os porcos, não é, professor Valdo? Não só cabeça de porco. Eu queria que ela passasse aquilo para frente, ela não quis. Até morrer, se conservar aquilo lá, porque tinha o processo do marido, o problema do pai. O pai tinha sido dono da área do Flamengo praticamente quase toda. Então aquilo tinha um processo histórico muito sério. Eles não passaram para frente. Aquilo morreu com ela e com ele. Entende? Outra coisa, quem fez o enterro dos dois foi eu e meu irmão. Então eu sei de tudo isso aí. Outra coisa, foi lá nessa casa, na cabeça de porco, que apareceu aquele poeta que eu falei, que escrevia os versos, cada estrofe com 2 versos, comprido. Bittencourt Sampaio, foi nessa casa. Ali eu vi muita coisa, matéria de parapsiquismo e outras coisas mais. Eu ia lá conversar com a minha tia, mas ela
não queria passar nada para frente, gostava de lá e tal. Ela gostava muito de fazer puxadinho, a vida dela toda. Ela construía o tempo todo alguma coisa. E lá era a casa para ela. Outra coisa, tinha mais de 20 quartos. Sabe? Outra coisa, foi nessa casa que ela recebeu um homem que veio do exterior, parecia que tinha vindo de Portugal, uma máquina que ninguém sabia o que era. Depois o homem subiu de uma hora para outra e deixou a mala. Quando eles foram abrir a mala, tinha aquela maquininha lá dentro. Então ninguém sabia o que era aquilo, levaram para mim. Eu era garoto, lá em Monte Carmelo. Levou e eu estudei. No outro dia eu trouxe para assim, eu já sei o que é a máquina. Era uma máquina de amolar gilete. Amolador de gilete. E eles não sabiam que eu nunca tinha visto aquilo, amolar gilete. Outra coisa, a turma da Gillette não deixou que essas máquinas proliferassem, porque senão ia acabar com a indústria. O negócio amolava, bonitinha a Gillette. Você comprava a Gillette, pronto, você tinha o resto da vida, não precisava mexer mais. Não precisava de comprar mais Gillette. Ô, Dulce, será que você podia me explicar, na página 35, em Politicologia, o que é a Carta das Cidades Educadoras? Eu não conheço. Essa carta foi um documento elaborado a partir de um evento que teve em Barcelona. Foi o primeiro congresso de cidades educadoras, em 1990, e que eles consideram assim, a cidade como sendo uma fonte de educação, né? Em múltiplas esferas, né? No planejamento, nos centros planejamento urbano, equipamentos urbanos, centros educacionais. Então, várias cidades aderiram, assinaram esse documento e eles têm, então, esse compromisso de se colocarem como cidades educadoras, né? Se considerando que os aglomerados urbanos, né? O advento das cidades são inevitáveis, enfim, é inevitável, e que a gente pensando, né, na questão da evolução, do planeta escola, não tem como a gente pensar isso sem cidade, tá certo? Tá. Então, eu acho interessante essa iniciativa, né? Sim, com foi certeza. Em Barcelona. Tá bom, obrigada, viu? Dulce, aqui é a Rosa. Na primeira página, o título, né, o tema... arquitetura reparadora, lembra a questão da cirurgia, né, reparadora. Aí eu fiquei pensando, qual seria o seu posicionamento e de demais arquitetos em relação à reparação, reestruturação do Japão após catástrofes, né, ou mesmo o Haiti? Qual é o posicionamento de vocês? Você comenta, por favor. Bom, Rosa, essa pergunta assim, ela é muito ampla, né? Essa questão do posicionamento em si, eu sou amplamente favorável à cooperação internacional, se preciso, aos movimentos internacionais que têm de ajuda a esse tipo de intervenção, né? Intervenção entre aspas, né? De cooperação mesmo, de reconstrução, de deslocamento das populações. Eu acho isso imprescindível, né? É importante, porque quando isso ocorre, em geral, o país ali, no caso, são duas realidades muito diversas, né? Haiti e Japão. Mas, de todo modo, ambos necessitaram, o Haiti mais, Japão menos, né? Da ajuda externa, né? Então, eu acho que, de um modo geral, é ultra favorável, né? Não tem como, assistência. Do ponto de vista da análise do solo, da possível reincidência, da questão terapêutica, aí tem essa questão, sim, aí tem a questão da tecnologia, da construção, que, por exemplo, os japoneses, eles são também à frente nesse sentido, né? E a própria educação deles para lidar com as catástrofes, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí você vê, mais uma vez, a questão da diferença econômico-social no mundo, atuando assim de maneira radical, né? Cada vez que tem uma catástrofe num país mais pobre, você vê que a situação é mais difícil, o reerguimento, o soerguimento é muito mais complexo e, claro, também em função da realidade, né? No caso do Haiti, tem toda uma conturbação política
muito mais complicada, né? Mais difícil. Mas são muitos aspectos, sem dúvida. E tem muita gente estudando isso, pesquisando, né? Muitos profissionais, né? Isso exige também uma equipe multidisciplinar de muitos profissionais visando essas soluções mais viáveis, né? Apropriadas para essas calamidades. Obrigada. Dulce, na página 34, a primeira linha, o que você quer dizer exatamente com edifício problema? Não sei se você o edifício problema. Bom, aí você pode ter vários tipos de problema, desde o edifício que foi feito, por exemplo, com cálculo estrutural equivocado, ou que a construtora utilizou material inadequado e aquilo comprometeu e ele vira um problema, né? Você tem também o edifício problema, que é aquele edifício que foi, por exemplo, ocupado inadequadamente e que ele vira um problema social, porque você tem que lidar com aquilo, a solução é difícil, é complexa e tem que ter todo um esforço também de uma equipe multidisciplinar, tem que ter a vontade política para que aquilo seja solucionado. Então, é interessante, porque alguma coisa que é fundamental, que faz parte da vida, não só da vida, da sobrevivência humana, né, que é a questão da habitação, seja ainda tão problemática, né, em plena era atual. Mas deu para entender? Sim, é que você tem também o edifício doente, né? É diferente. Também não deixa de ser um problema, né? É sempre problema, mas às vezes é mais fácil de corrigir. Dentro da questão da funcionalidade de uma residência, de que maneira você vê os utensílios tecnológicos e decorativos do design contemporâneo? Como podemos agregar valores cosmoéticos e assistenciais a esse mercado, hoje afundado na superficialidade e futilidade? Pergunto isso, pois a empresa da minha família, Nuclear, é uma fábrica de luminárias e sempre me pergunto sobre a utilidade desses mercados, sob o paradigma consciencial, principalmente quando em diálogo sobre esse assunto com meus pais. Bom, você pode tratar uma luminária sobre vários aspectos, né? A luminária, a princípio, é um utilitário, é fundamental. Quem vive sem luz, sem lâmpada, sem luminária, enfim, impossível para a gente produzir o que precisa produzir sem uma boa iluminação. Então, você tem que considerar esse lado positivo, né? Relevante, importante. Claro que tem a indústria da moda, a indústria fashion, tem aquele povo que a cada 2 anos troca a decoração da casa. É verdade, você pegar... É sério, eu conheci pessoas assim no Rio, que a cada 2 anos, literalmente, mudavam a decoração do quarto do filho ou da sala, enfim, porque tinha que entrar na moda e trocar tudo, inclusive a luminária, mas você tem que ver os dois lados, né? Eu já conheci uma senhora que mudava, no mínimo, a cada mês. Jogava tecido, a escova de dente fora e mudava a casa. Isso é que ela falava. A escova de dente é uma boa coisa, mas a mudança da casa é terrível. Agora, vinha uma outra que a filha foi embora para os Estados Unidos. Passaram-se os anos, ela voltou casada, com filha, aquela coisa toda. Quando chegou e foi no quarto, estava lá o quarto dela do mesmo jeito. E outra coisa, a hora que ela saiu, ela esqueceu, deixou uma ruga no travesseiro. A mãe chegou: minha filha, você esqueceu, tem ruga lá na sua cama. Quer dizer, anos e anos, não mudou nada, aqui estava o status quo. Eu atendi a moça. Falei assim: perdoa, entenda a mamãe, e você não tem nenhuma situação também, a sua situação é precária, você não viveu com ela, então não pode, agora mostra a realidade, ela não viu. Primeira coisa, devia te pegar a mãe e levar para os Estados Unidos também, ver uma temporada, para ver se muda a cabeça. Então ela tinha a culpa do cartório. Revendo a história, percebemos que as construções estão ligadas intimamente com o poder, mostrando o poder perante os outros, principalmente as grandes obras. Em toda a construção, a consciex, de alguma forma, auxiliando. Essas equipes extrafísicas têm cunho evolutivo ou dependem da intenção do responsável pela obra?
Eu acho que indiretamente tem sempre uma responsabilidade, né? E claro que vai variar com a intenção, com o nível de participação e de envolvimento da pessoa, né? Mas se ela faz parte daquela equipe, você tem os atenuantes e os agravantes em função do modo que você participou, tá certo? Mas alguma responsabilidade você sempre vai ter. Não importa se você foi o chefe ou o operário. É claro que se você foi o operário, o seu débito vai ser menor, tá certo? Mas, de todo modo, ocorre a questão da interprisão, né? Tem tempo para mim? Poderia fazer um link da parafatologia, ao último item, as Rurbexis promovendo as intervenções físicas reparatórias, e da culturologia, página 36, os espaços multiculturais pacificadores, reparadores de holopensenes retrógradas e xenófobos. Bom, essa questão da culturologia, eu acho isso muito interessante, tem a ver com esses exemplos que eu coloquei, é claro, mas o que me chama muita atenção é o caso de Berlim hoje. A questão da movimentação que está acontecendo na cidade de Berlim, pela segunda vez, né, depois da Segunda Guerra, primeiro, antes até da década de 80, houve todo um trabalho de reconstrução da cidade em função da Segunda Guerra. Aí, com a queda do muro, final da década, né, de 80, passou então está passando por todo um processo de reconstrução pacificadora, né? É exatamente esse caso, Berlim, de possibilitar antes ambientes xenófobos, né? A questão da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Essa questão do muro de Berlim, eu acho isso absolutamente impressionante ter ocorrido até o final dos anos 80. É um negócio assim inadmissível. E eles construíram aquilo de um dia para o outro, né? Construíram aquele muro e as pessoas ficaram presas, enfim, não tinham como se movimentar, se locomover. Então, esse trabalho da derrubada do muro, e da unificação da cidade e dos espaços que estão sendo criados em prol de uma convivência saudável, pacífica, sincera entre as pessoas, enfim, pós a divisão da Segunda Guerra, né, eu acho bem interessante, assim, bem favorável, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe aí de Europa, né, atual. Você está de parabéns pelo primeiro verbete. Nós estamos esperando os outros 199. Não, o primeiro assim, esse é o segundo, é o terceiro, é o quarto. Eu estou esperando mais 190. É isso que eu quero dizer. Vamos pensar nisso. O seu, acho que você é a terceira ou quarta que está na linha, não é o quarto, não é isso? Eu dei um tempo, né, professor Paulo? Tinha outras prioridades. Não, ainda né? tem aí do ano que vem, até o ano que vem, 2012. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Hoje teremos os recados do Jader sobre o tenepsograma, o Fernando sobre o Conselho dos 500. Antes, com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Teletertulianos, eu me dirijo a vocês hoje especialmente. Se você não é amigo da enciclopédia e não sabe por que existe esse programa, a gente vai resumir agora a principal função dele. É a manutenção, é o esteio financeiro da enciclopédia da Conscienciologia e das estruturas arquitetônicas, inclusive, que mantêm, que produzem esse mega empreendimento, essa mega GESCOM coletiva, o Tertuliário, o Holociclo e a Holoteca. Então, é muito importante, nós já somos mais de 450 amigos da enciclopédia, mas nós queremos chegar logo, ainda este ano, nos 500. Então, venha fazer parte desse grupo, é muito fácil você se tornar amigo. É só ligar para o CAEC no 45 35 25 26 52 ou no site dos amigos,
www.enciclopediadaconscienciologia.org. É uma adesão anual que pode ser amplamente parcelada e você vai ter muitos benefícios, você vai ver quando aderir ao programa, mas o principal é ser parte, fazer parte, né, deste mega empreendimento que é parte fundamental da nossa Proexis coletiva. Então, fica o convite e a gente aguarda por vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidar os amigos aí a participar do curso Tenepsograma, que é um curso que vai ser realizado em parceria entre a CIP e o CAEC, que acontece dia 23 e 24 de dezembro, né? As inscrições são feitas aqui na recepção do CAEC. Vocês podem também aproveitar para fazer alguns pacotes aí envolvendo o Fórum de TENEPS, o curso 40 Manobras, Especificidade e o próprio Tenepsograma, tá? Ele é um curso que é ministrado pelo professor Mário, né, onde você vai ter a oportunidade de fazer o inventário da sua TENEPS. Se você já faz TENEPS, você vai ter 100 perguntas aí para responder, para avaliar como é que está o seu nível aí da sua assistência. Por outro lado, se você ainda não faz, você vai ter a oportunidade de experimentar uma TENEPS inicial, né, como se você fosse um iniciante na TENEPS, e como é que seria uma TENEPS avançada, isso nos 2 dias do curso. Então, uma grande oportunidade para experimentar aí um contato mais incisivo com o seu amparador e realmente de identificar se você já está na hora de fazer TENEPS ou não. Tá? Muito obrigado, aproveitando, só reforçar, dia 23 e 24 de dezembro, tá? Boa tarde a todos, estou aqui representando a Comissão de Gestão do Conselho dos 500 da Cognópolis. Nós estamos aqui reforçando o convite aos cognopolistas para participar da próxima Assembleia Geral, que vai ocorrer dia 4 de dezembro, um domingo, das 15 às 17 horas, no Auditório do Discernimento. Então, você que é morador, proprietário, inquilino, funcionário, voluntário que atua aqui na Cognópolis, empresário, seja, tem uma relação com o bairro, você tem a ver com os interesses da comunidade. Então nós vamos tratar de interessantes temas, como a saúde holossomática, né, uma agenda da saúde holossomática para o bairro Cognópolis, tá certo? Tratar da questão de saúde, questão da 3ª e 4ª idade, questão do lazer, questão de cultura, meio ambiente, animais domésticos, tudo isso vai ser tratado nesse documento proposto pela OIC e pelos cognopolitas. Então você está convidado a participar, reserve a sua agenda, vai ser no dia 4 de dezembro. Obrigado.